Olá, bem-vindo ao canal da Mercado e Consumo. Meus convidados hoje são Richard Albanese, CEO e fundador da Deled. Bem-vindo, Richard. Olá, Ana, um prazer, Hélio, obrigado de estar aqui. Estamos juntos nesse momento aí de tecnologia, de inovação, pós-pandemia, realmente aí muito animados com tudo que está acontecendo. É isso aí. E o Hélio Silva, ele que é diretor executivo de canais e marketing da Riachuelo. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, é um prazer estar aqui com todos, com você, a Anya, com o Richard, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no varejo agora, né? Queria começar justamente pegando esse gancho então do Hélio aí, falando um pouquinho dessa transformação que a gente viu nos últimos 2 anos de maneira geral, uma pergunta para os dois aí nesse momento. O que foi, de fato, mais transformador em termos de comportamento mesmo do consumidor no varejo de 2 anos para cá? Acho que o consumidor está mais exigente, né? Então acho que os 2 últimos anos, né, a gente viveu muitas experiências diferentes, né? Então desde aquele momento todo mundo em casa e tendo que consumir e o varejo tendo que de uma hora para outra se adaptar a isso, né? Então as plataformas de e-commerce crescendo de forma absurda, as empresas tendo que se adaptar às entregas, à velocidade, depois desse período que a gente está vivendo agora, né? Mas eu acho que o cliente se acostumou com algumas comodidades que antes ele não tinha tanto acesso ou não estava tão ligado. Então hoje, quando a gente fala de um cliente omnichannel, um cliente que está integrado entre plataforma física e digital, virou uma realidade. Então esse cliente realmente quer o melhor dos 2 canais, ele quer escolher o momento quando ele vai estar usando o digital e o físico, e ele quer experiências simples, jornadas fluidas, quer facilidade, quer encontrar benefícios. Eu acho que a transformação veio por parte muito mais até do consumidor e as suas exigências, e que o varejo teve que se adaptar rapidamente para poder atendê-las e fazer com que esse cliente continue fiel às empresas que ele sempre comprou. Nós como empresa de tecnologia, a gente, como fornecedor, a gente acaba entendendo e olhando de uma outra visão, o mercado, que a gente vai olhando de fora e vendo toda essa tecnologia, como que ela vai se adaptando, mas realmente a gente entende que o varejo cada vez mais ele vira uma experiência. Então, o varejo físico, Então, quando a gente fala loja física, se a gente puder observar hoje o que as lojas estão fazendo entre tecnologia, é tentando se adaptar, cada vez mais ao digital, que é o mobile. Então, imagina que é isso, que o Hélio falou. Então, a gente se acostumou na compra online, a gente se acostumou realmente aí com várias facilidades, mas ao mesmo tempo, nós brasileiros, a gente tem uma característica muito de ir ao ponto de venda. E aí, quando a gente chega no ponto de venda, o que a gente espera lá? E aí, eu acho que a nossa espera como consumidor, ele fez com que o varejo, nós como empresa de tecnologia, as empresas de varejo, elas buscassem essa solução, trazendo para ele a realidade entre o digital e o físico dentro das lojas. Então, cada vez mais trazendo uma experiência, tentando ter uma comunicação mais assertiva com cada público, com horário. Então, aí acho que todos nós estamos aí aprendendo, crescendo e se desenvolvendo com esse novo consumidor mais digital. Começamos uma jornada até, para conhecer esse consumidor que a gente ainda está conhecendo, talvez, até para de fato saber, como a gente comentava aqui no começo, o que vai ficar, o que enfim, foi coisa de momento, No caso da Deled é um caso bem particular, até porque a empresa mesmo se reformulou, se moldou novamente a esse novo momento, Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse momento da Deled, depois que, enfim, uma empresa que fazia muitos eventos, muitos shows, e aí veio a pandemia. Sem show, sem esse tipo de experiência, tiveram que se reinventar mesmo, A gente, desde quando a gente começou, 2010, a gente queria o varejo. Então a gente queria a instalação fixa, a gente acreditava nisso, na parte de mídia, shopping center, mas foi algo que demorou muito. Então, se você pensar a digitalização de 2010, então acho que o maior case exponencial para o nosso segmento foi realmente o case da Riachuelo do Morumbi. E aí a gente está aqui e eu sempre cito esse case porque ele foi um divisor de águas mesmo. Então acho que quem entra e vai no Shopping Morumbi, quantas pessoas naquele momento foram visitar e falar, como assim? O que são essas colunas? O que são esse impacto? Em todos os impactos que foram dados. Mas aí veio a pandemia, sim. E a gente também atuava muito forte na área de eventos, a gente tinha um estoque muito grande, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí sim, falamos, o que a gente pode estar fazendo é mudando a nossa direção da empresa, entendendo cada vez mais e usando como oportunidade, inclusive com as lojas fechadas, um momento de reforma, um momento de reformular o varejo. E aí foi muito legal, a gente conseguiu aí um crescimento na pandemia desse setor de instalações fixas que foi muito bacana nessa mudança que a gente foi obrigado a fazer, mas que deu super certo. Reformular até para receber esse cliente de volta de outra forma, No caso da Riachuelo, Hélio, o Richard bem citou, a Riachuelo já tinha esse olhar, para essa experiência mais interativa, mais
com mais qualidade mesmo, né, para o consumidor. Por que vocês decidiram, então, desde algum tempo atrás, e aí muito antes de se falar em pandemia e fechamento de loja, por que vocês perceberam, como vocês perceberam que fornecer essa experiência seria um diferencial importante para uma empresa que já era consolidada no mercado, né? O caso da loja Morumbi, né, foi uma loja que foi inaugurada em 2019. Né? Então, ela pegou o período antes da pandemia. Né? Então, a gente vinha ali numa discussão, né, que a gente foi a última grande empresa, né, de varejo a entrar no Shopping Morumbi. E a discussão foi como é que a gente entra realmente com uma experiência imersiva, totalmente diferente, inovadora, com relação ao que já existia dentro do shopping. E o LED, né, e as telas, né, que a gente tem lá, só em painéis de LED, a gente tem 60 metros quadrados de painel de LED, fora as outras telas. Monitores que a gente colocou lá. E a ideia era justamente criar conteúdos que fossem exclusivos e adequados, né, para as telas. Desde uma tela que ela é muito horizontal, né, que a gente tem atrás do nosso caixa, até telas são verticais na entrada da loja. E desde a entrada, né, como o Richard comentou, a gente já traz essa experiência. Então é quase como a loja vira um ponto de atração. Né? Então quando você vê as telas, o brilho, a informação, o conteúdo, você tem vontade de entrar na loja. E cada uma delas vai cumprindo um papel. A gente tem um trabalho muito forte de sustentabilidade em jeans, por exemplo. A gente tem uma área jeans montada grande dentro da loja, e tem um visual merchandising importante para mostrar isso. Mas não era suficiente para mostrar tudo que estava por trás da produção do jeans. Então a gente usa as telas que estão na área justamente para contar como é a produção, o que a gente tem de sustentabilidade, como é que é a nossa fábrica em Fortaleza, como é que a gente trabalha o circuito fechado de água. Então ela faz um complemento importante, até chegar no ponto de caixa, onde você tem uma série de filmes, né, que vão mostrando para o cliente outros benefícios, fala do cartão, fala de outros elementos que não estão fisicamente ali na loja, até você chegar no provador, onde você tem telas interativas, que complementam a experiência da compra, da procura do produto. Então, cada tela tem um papel, e a ideia ali era justamente como é que a gente faz uma jornada imersiva e totalmente inovadora, ali em 2019, teve o período da pandemia que as lojas ficaram fechadas, e na retomada isso ganhou força, ganhou mais impacto ainda. Então, é uma loja que realmente tem uma história, né? Um storytelling da loja muito forte, e as telas têm um papel importante nisso. Que é que se desenvolve esse storytelling no varejo? Que você comentou aí que é muito legal, né? Quer dizer, você entra na loja, já tem a proposta ali do produto sustentável, né? Do jeans, por exemplo, mas é diferente, como você comentou, você vê o produto, você vê um folheto ali, enfim, dizendo, e você vê aquilo sendo feito, aquilo sendo produzido, enfim, a origem daquele material, né? Como é que vocês constroem esse storytelling? E depois queria perguntar para o Richard também, como é que é hoje, não só no caso, ele vai falar da Riachuelo, mas das outras empresas, as empresas estão capacitadas para construir conteúdo exclusivo, especial para essas telas? Pode começar. Então, o storytelling, por exemplo, vou pegar o exemplo do jeans, né? Primeiro você tem que ter uma história, de fato, para contar, né? Então você precisa ter uma história que seja verdadeira, que você tenha elementos e que seja importante. A partir daí você começa a criar o roteiro dela, no nosso caso do jeans, né? Tem toda uma história dentro da fábrica, desde a matéria-prima, né, certificada que a gente recebe, todos os processos fabris que ela passa, todo o processo do cuidado com a água, todo o processo de cuidado com todos os corantes utilizados na lavagem, passa pela estamparia, como a gente faz o desgaste das peças usando tecnologia laser. E isso precisava ser contado numa tela. Então a gente começou a criar realmente um roteiro para contar essa história de uma forma lúdica, de uma forma rápida, dentro das telas que a gente tem. Então acho que esse storytelling, né, acho que é uma coisa meio óbvia, mas começa você de fato tendo uma história real para contar. E na Riachuelo a gente tem muitas histórias, né? Uma empresa, eu brinco que é uma jovem startup de 75 anos, né, que se renova e inventa coisas o tempo todo. Então essa história que a gente veio ali contando no exemplo do jeans. Mas a loja inteira vai passando por esses elementos, né, para a gente poder realmente mostrar para o cliente não só a jornada dele na loja, mas todo o trabalho que a gente tem por fora para entregar um produto de alta qualidade, um produto sustentável, um produto que o cliente tem orgulho de estar utilizando. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos da Riachuelo, né? Mostrar o propósito que está por trás de cada uma daquelas peças que ele encontra nas nossas lojas. Sim. A gente viu um exemplo bem aplicado aí, né? O uso da tela, uma finalidade vai muito além de simplesmente, enfim, colocar ali um
uma campanha de marketing, por exemplo, né? As empresas, de maneira geral, no Brasil já sabem usar essa tecnologia? O que falta, talvez, enfim, aí para oferecer mais experiência ainda, né? Com um produto tão bacana que é essa tela de LED, por exemplo, na loja. A gente acredita tanto que que o painel ele só é um meio, né? Então vamos pensar a tela, né? Independente se ele é o painel de LED, que a gente defende o alto impacto, mas se for qualquer tela, mas ele sendo digital, a gente defende muito essa questão do conteúdo e do gerenciamento. Eu até estava falando para o Hélio aqui antes, eu falei, cara, é incrível o nível do seu conteúdo que vocês acabam trabalhando, exatamente isso, seguindo a jornada do cliente, entendendo o cliente e aplicando. A gente, dentro da DLED, começamos a desenvolver desde a parte de gerenciamento de conteúdo. Hoje a gente começa a oferecer, né, desde o produto, instalação, projeto, mas depois dele instalado, a gente faz todo o gerenciamento, que isso é algo extremamente importante. Imagina que você controla toda a sua rede, como que você faz esse controle, como que você controla tudo isso e também desenvolver o conteúdo para todos os nossos clientes. Então é algo também que a gente acabou entrando, né, não tinha muito a ver com o nosso negócio e aí por isso que a gente cada vez mais vem defendendo a solução completa dentro do digital, dentro da solução em painéis de LED, infinitas possibilidades. Porque a gente acredita que só o produto ele não vai conseguir trazer essa experiência tão exigida hoje pelo consumidor. Então a gente acredita que tem que ser um conjunto. E aí se a empresa tem um departamento de marketing, se ela consegue já fazer toda essa parte de criação, ótimo, a gente vai trazer tudo que a gente puder de know-how, a gente vai levar. Mas se ela não tiver, a gente acaba fazendo e oferecendo isso para o mercado. É um trabalho sempre feito em conjunto mesmo, então, com a empresa, né? Quer dizer, por exemplo, no caso de elaboração de uma loja como a Riachuelo ali, do Morumbi, é um projeto pensado ali a várias mãos, então, né? Quer dizer, antes de você colocar esse conteúdo ali, você sabe exatamente que estrutura você vai ter, por exemplo, de LED, ou o que você vai usar de, enfim, algo estático. Isso tudo é planejado junto, digamos assim? Correto. A gente tem que fazer isso, né? Até como o Richard colocou, você tem vários formatos de tela. Então você tem telas mais verticais, mais horizontais, sim, tamanhos de tela diferentes. Então você realmente tem que pensar um conteúdo que seja específico para aquilo. Porque senão fica parecendo que você fica adaptando coisas, né? Então é claro, você tem um trabalho de fotografia pesado, importante, que é a matéria-prima, mas depois você tem que pensar como você vai fazer o conteúdo, que ele seja no tempo certo, no formato correto, para ele ter o impacto que a gente precisa no ponto de venda. Então é muito ruim quando você vê que o negócio não está feito exatamente para aquela tela e que você possa aproveitar ao máximo ela. Acho que é um trabalho que, desde o lado da arquitetura da loja, o tamanho da tela e depois como é que você vai construir conteúdos específicos e manter a renovação desse conteúdo, que também é outro ponto importante, né? Porque, como o Richard colocou, não adianta você ter um super equipamento de alta qualidade, de alta definição, se você fica com conteúdo velho. E o cliente do varejo, que é novidade. Você precisa o tempo todo estar trabalhando com novidade. Que é um cliente que está sempre voltando, né? Claro. Porque imagina que o cliente, ele passa ali na loja, vamos dizer, né? O shopping qualquer shopping que seja, não vamos nem dar o exemplo do Shopping Morumbi. Ele passa na rede e aí ele chega lá e está sempre o mesmo conteúdo. Ali vai virando uma paisagem. Então você tem que sempre estar impactando. Eu acho que essa questão da produção do conteúdo é algo que ele tem que ser muito pensado. Porque é isso, é o que ele está falando, da matéria-prima, então você tem que ter fotografia, você tem que ter conteúdo em alta resolução. E aí depois de tudo isso, para você conseguir montar um grande conteúdo. Se você quiser aproveitar, então você fala assim, não, eu tenho um comercial que eu uso para TV e eu vou pôr no LED. Ele não vai funcionar. Então, na maioria das vezes, né? Pode até ser que em algum caso funcione, mas na maioria das vezes ele não vai funcionar. Porque os tamanhos, os formatos são diferentes e a comunicação dentro da loja é diferente da comunicação que está você sentado dentro de casa. Então, realmente, acho que é a percepção do cliente ter a percepção da necessidade do consumidor. E é isso daí que a gente defende muito, essa jornada inteira. Hoje, para a DLED, quanto é varejo em termos de participação de mercado? A gente tem 2 grandes mercados, né? A gente atua em 6 mercados, mas 2 grandes mercados, que é mídia e varejo. E às vezes eles se confundem. Então a gente pega diversos supermercados que eles acabam vendendo, né, o varejo de supermercado, supermercadista, onde ele vende mídia para o próprio fornecedor. Então ele é um varejo, mas ele vai muito para a área de mídia. E a gente tem o varejo, que é o importante, como as lojas, as redes. A gente hoje representa mais de 60% do nosso faturamento, esses 2 segmentos. E no caso de shoppings também tem varejo, tem os lojistas e tem a mídia do shopping ali, né? Que vocês também têm bastante painéis localizados. Shopping foi os primeiros. Shoppings, né? O primeiro cliente da DLED foi os shoppings. Então a gente, o
primeiro, até a gente fala que no Morumbi Shopping a gente atende a Multiplan, o painel que está instalado lá tem 7 anos. Então aí às vezes pergunta, pô, mas quanto tempo dura o painel? Eu falo, o painel está lá há 7 anos. A gente fala, vamos trocar, a gente quer algo moderno, né? O Hélio deve passar lá e falar, vamos por algo mais moderno. Mas realmente, assim, é incrível. Então o Shopping Center ele foi o primeiro, porque ele tem os megas banners, né, nos corredores, e aí para ele digitalizar foi algo incrível e a gente hoje está presente aí nas principais redes do país. Como é que é para vocês? Vocês estão atuando numa área que ainda está, não começando exatamente, mas ainda está crescendo, né? Está em crescente no Brasil. Isso é uma vantagem? Como é que é a concorrência hoje para vocês, por exemplo? Não, a gente acredita muito no que a gente faz, a gente tem muita paixão e a gente acha que é só o começo. Isso aí a gente não tem essa dúvida, né? Então o que a gente está fazendo hoje, eu estava também conversando, a gente estava agora, o quanto, por exemplo, a gente pega uma rede ou um shopping, o quanto que ele é digital ainda. Então o ponto de venda, ele ainda está no começo da digitalização. Seja ele por telas ou por LED, então ainda é um começo, né? Acho que essa jornada a gente tem aí um crescente aí muito grande para os próximos anos. Terreno a percorrer ainda, né? E agora, para finalizar, Hélio, a Riachuelo, a gente está falando, né? Como você falou, uma empresa jovem aí de 70 e tantos anos, mas muito inovadora, trazendo sempre, por exemplo, essa questão de storytelling, né, gente? Isso é um assunto que a gente fala há muito pouco tempo e é muito bacana a gente ver um varejista tão tradicional já com isso, enfim, em mente há alguns anos, né? Antes mesmo de se falar tanto em digitalização e transformação digital. Como é que é para vocês? O que vocês imaginam, enfim, para os próximos passos? Assim? O que ainda tem a desbravar em termos de experiência mesmo para o consumidor na loja, em termos de fornecer tecnologia, como o Richard falou, de pagamento, né? Fazer um pagamento mais facilitado, sem fricção, por exemplo, tornar essa jornada cada vez mais fluida. E se esse modelo que vocês têm em algumas lojas, né? Hoje vocês imaginam se espalhar aí para vários lugares do Brasil? Acho que nessa curva de adoção, né, porque a gente criou muita tecnologia durante o período da pandemia, para facilitar a experiência, para o cliente poder navegar entre o físico e o digital de forma mais rápida. Então a gente está justamente agora na curva do cliente entender e adotar o uso. Vou pegar um exemplo que a gente tem hoje, né, dentro de algumas nossas lojas da Casa Riachuelo. Casa Riachuelo é um spin-off, né? A gente nasceu com o modo da casa dentro da Riachuelo. A partir daí a gente criou um novo modelo que é a Casa Riachuelo e que a gente começou a abrir lojas standalone e algumas lojas que a gente chama de store in store dentro de algumas grandes lojas da Riachuelo. Uma das coisas que a gente também trouxe foi o nosso lado do 3P dentro do nosso marketplace. Então a gente criou algumas experiências dentro da Casa Riachuelo. Por exemplo, a gente vende vinho, mas o cliente, a gente não tem estoque de vinho lá. A gente tem um mostruário de vinhos dos nossos sellers. O cliente, através de uma plataforma digital, ele tem mais informações sobre o vinho que está ali exposto. Ele pode ver a garrafa, ele pode ver a safra, ele pode receber informações que ele vai pegar pelo QR Code e ele faz a compra. Só que ele vai receber na casa dele, mas ele teve toda a experiência de ver o produto na loja. Mesma coisa alguns móveis que a gente colocou à venda dentro da Casa Riachuelo. O cliente vê, ele senta, ele experimenta, mas a compra é feita digitalmente, através da nossa plataforma infinita. Essa mesma tecnologia está dentro da Riachuelo. Então o cliente entrou, ele quer comprar um produto, não encontra o produto, ou falta a cor, ou falta o tamanho, os nossos colaboradores estão prontos para dentro dessa plataforma digital fazer a venda do que está faltando e o cliente poder levar depois para casa. O cliente hoje pode pagar na Riachuelo em qualquer lugar. Né? Acabou aquela história de ter que ir ao caixa para pagar. Hoje ele pode pagar no self-checkout ou ele pode pagar no que a gente chama do PDV Mobile. E ele paga? E ele paga. Ele usa. A curva uso disso. Tem algumas coisas que são muito interessantes, né? Sempre o cliente fala muito de serviço no varejo, né? E fila sempre foi um dos pontos de atrito. Na hora que a gente colocou o self-checkout, no Morumbi, por exemplo, tem uma bateria de self-checkouts, o cliente adotou com muita velocidade. Então ele prefere se autosservir, ir no próprio PDV, no self-checkout, ele vai lá, faz todo o pagamento, ele seleciona as peças, ele tira até o sistema de proteção, põe na sacola e às vezes ele prefere isso do que ele ter que ir num caixa tradicional e ser atendido por um colaborador. E ele ainda tem uma outra alternativa que está ficando cada vez mais frequente, né, que eles estão aprendendo, os nossos consumidores, que os nossos colaboradores também são o próprio caixa. Então a gente tem um grupo de colaboradores que andam com equipamentos que faz a venda.
Então ele tem um balcão de apoio, que tem vários espalhados na loja, o cliente procura por ele, quer fazer o pagamento, o colaborador faz ali sem ele ter que ir até o caixa. Então a gente hoje tem 4 formatos de pagamento. O caixa tradicional, o PDV Mobile, que os colaboradores usam no equipamento, o Self-Checkout e ainda tem aquele cliente que usa o aplicativo, ele lê os QR Codes das peças, muitas vezes ele experimenta a peça, vê o tamanho, mas ele não quer carregar sacola. Então ele faz todo o processo de compra digitalmente dentro da loja para receber em casa. Então o cliente já não tem mais aquela obrigatoriedade de pegar uma peça e ter até o caixa físico, aguardar para ser atendido. Então hoje ele tem 4 formatos diferentes e isso vem numa curva de adoção. A gente hoje já inaugura lojas com praticamente só 2 PDVs fixos e o restante são PDVs mobiles ou self-checkouts. Então isso é uma mudança forte, né, do nosso segmento e tirando um atrito que sempre foi importante, que é o fila. E a gente ouvia às vezes clientes, eu desisti de comprar porque eu olhei a fila e deixei as peças ali, que é a dor do varejista, né? Tem um trabalho de atrair o cliente, ele vai até a loja, ele escolhe... Está lá disposto a pagar, né? A gastar o dinheiro dele ali. A gente perde ele no caixa. Né? Então isso é uma mudança forte e vem numa curva de adoção importante, né? Nesse novo comportamento de jornada do consumidor. Muito bom. Você vê algo que o consumidor, você aí na sua bola de cristal, que o consumidor deve... querer em termos de experiência daqui para frente, algo que está, sei lá, incipiente ainda, mas deve se tornar tendência? Eu acho que essas vitrines digitais a gente tem feito bastante, que é, vamos dizer, esse sommelier aí de vinhos, etc. Acho que cada vez mais é importante para o varejo e para nós. Então imagina que às vezes você está na loja e não tem minha numeração. Né? Eu acho que a gente tem muito isso, né? Putz, não tem a cor ou não tem a numeração, aí você poder ali comprar, acho que é algo que já é uma realidade, mas eu acho que é algo que vai crescer, acho que vai trazer uma facilidade. A questão de pagamento, acho que é incrível. Você mesmo automaticamente já poder estar fazendo, acho que cada vez mais é isso. Nós mesmo ali, vamos dizer, numa tela, já escolhe o produto, já paga, recebe em casa. Então acho que o consumidor cada vez está mais moderno, né? Eu falo que a gente ainda tem a geração que ainda não é tão moderna assim, mas realmente eu acho que para o futuro aí cada vez mais, e com a chegada do 5G, acho que isso daí vai trazer uma expansão muito grande para a gente de comunicação e de agilidade em todo o processo. Acho que também independe da idade, independentemente de idade, o consumidor está mais acomodado, talvez, não sei, quer se sentir mais confortável, né? Quer ter menos atrito, quer ter uma jornada de compra mais facilitada, uma loja mais bonita, né? Enfim, uma tela que tem informação, que ele não precisa ir atrás da informação, a loja já está oferecendo ali, enfim. O consumidor se acostumou com essas facilidades, acho que isso de fato não tem mais volta, né? Essa que é a questão. Obrigada, Richard Albanese, CEO e fundador da Deled, e Hélio Silva, diretor de canais da Riachuelo. Obrigadíssima pela presença aqui. Muito bom. No Mercado e Consumo. Obrigado.